Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu estou passando aonde quero chamar a sua atenção a esta mensagem. Aliás, eu pediria que você redobrasse a sua atenção, aonde você vai ver que nós estamos vivendo uma época que a falta de conhecimento por parte da maioria, o adversário, mesmo com relação a algumas pessoas que carregam a Bíblia debaixo do braço, o adversário ele está enganando a muita gente, a muitas pessoas, e quase ninguém tem se dado conta disso. Por isso seria importante que você ouvisse. Aliás, no profeta Oséias, a Bíblia diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Olha o que diz aqui Lucas capítulo 8, versículo 13, diz assim: a que caiu sobre a pedra são as que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, crê apenas por algum tempo, e na hora da provação se desvia. Veja que a palavra ela é muito bem colocada. A palavra ou a semente que cai sobre a pedra. Quando a Bíblia menciona sobre a semente que cai sobre a pedra nesse caso está se falando do coração duro. Diz assim: a recebe com alegria. Estes não têm raiz, porque caiu sobre a pedra. Não é possível enraizá-lo, criá-lo raiz, ou seja, não vai dar sustentabilidade na vida daquela alguém, a pessoa que tem o coração duro. A palavra não penetra no coração, não cria raiz. Se não cria raiz, aquela pessoa não vai ter base. É como uma casa sem alicerce. No primeiro vento ela vai cair, ela vai desmoronar. Assim é a pessoa que tem o coração duro. A palavra ela não vai penetrá-la. No primeiro temporal, na primeira provação, aquele alguém vai se desviar. A Bíblia diz: quem são esses? São aqueles que recebem com alegria. Esses não têm raiz, crê apenas por algum tempo. Quem são aqueles que recebem a palavra com alegria? Por isso que eu mandei que você redobrasse a sua atenção. Se você for em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, que o culto tem que ter ordem, tem que ter decência. 1 Coríntios 14, 40. Então quem são os que recebem a palavra com alegria, como diz aqui em Lucas 8, 13? E embora recebe com alegria, mas a Bíblia diz que não tem raiz. Sabe aquela pessoa que você está pregando, um grita de lá, aleluia. Outro diz assim, fala Deus. Outro fala em língua enquanto está pregando. Outro sai até rodando dentro da igreja, fazendo o maior arruacho. Isso aqui não é uma crítica não, viu, irmão? Isso aqui é um alerta. Isso aqui é Bíblia, não sou eu. A Escritura diz que essas pessoas que recebem com alegria não têm raiz. Crê apenas por algum tempo. E na hora da aprovação se dizia. Sabe aquela pessoa que pula na hora da palavra, que roda, que cai no chão, fica tremendo. E as pessoas dizem que é o Espírito Santo. Alguém vai dizer: ah, pastor, o senhor está blasfemando. Não sou eu, é a Bíblia. Então Jesus está errado de falar isso? Não sou eu não, é a Escritura. Porque o diabo, queridos, engana muita gente, muitas pessoas não percebem. Isso aqui é um alerta. Isso aqui é um alerta de Deus. Os que recebem com alegria, ouvindo a palavra, recebem com alegria, esses não têm raiz, crê apenas por algum tempo. E na hora da aprovação se dizia, são exatamente aqueles que durante a palavra ficam fazendo arruacho, fazendo barulho, não cria raiz, não ouve, não obedece. Recentemente eu, pastor Renival, atendi 3 teólogos no centro de Limeira, morando na rua. 3 teólogos. Atendi aqui, perto de casa, esses dias, também fazendo a obra na rua, atendi um pastor que me disse ele, que era pentecostal e estava morando na rua. Sabe o que ele disse para mim? Ganhei um monte de alma para Jesus, estou morando na rua hoje. Ele falou isso para mim. Aí eu só olhei para ele e disse assim: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma, a tua salvação? E acrescentei no que falei para ele:
Com relação às pessoas para quem você pregou, se elas estiverem morando na rua, será que elas acreditaram que você pregou para elas? Ele ficou quieto, não soube o que me responder. Então tome muito cuidado com barulho na pregação, com aqueles que fazem barulho. Eu me lembro que um dia eu estava numa congregação e um irmão, na hora da palavra, enquanto o bispo pregava no altar, ele gritava lá no fundo: aleluia, glória a Deus. Depois foi descoberto que aquele irmão estava batendo na esposa em casa. Ela separou dele. Eu conheço ele e conheço a esposa até hoje. Ele batia na esposa e atrapalhava na hora da pregação, dando glória a Deus, aleluia. Então cuidado com aqueles que fazem barulho na hora da pregação, independente da placa, viu, irmão? A Bíblia alerta que essas pessoas não têm raiz, não. A Bíblia é quem diz isso. A Bíblia diz que é a que cai sobre a pedra, né? A pessoa que tem o coração duro, não ouve, não é submisso, aí faz barulho, crê apenas por algum tempo, como diz aqui, por não criar raiz, na hora da prova se desvia. Volta de 1 Coríntios 14:40. A Bíblia diz que o culto tem que ter ordem, tem que ter decência, não ser certas patifarias que vêm em muitos lugares, certas bagunças, certos arruaços. Essa Bíblia diz que tem que ter ordem, tem que ter ordem. Se você for em 2 Timóteo 3,16, sabe para que se deve usar a escritura? 2 Timóteo 3,16, olha para que é a escritura, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça. É para isso que é a palavra de Deus. Vou repetir, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus, ou para que ela deve ser utilizada, útil para o ensino, para a repreensão, para repreender as pessoas, para ensinar as pessoas, para a correção, para corrigir as pessoas, e para a educação na justiça. É para isso que a escritura serve. Não é para na pregação as pessoas receberem com alegria, não cria raiz, na hora da provação se desvia, como diz lá atrás, em Lucas 8, a partir do versículo 13. Então que você possa observar os que andam segundo o que está escrito aqui em 2 Timóteo 3,16 e os que andam segundo Lucas 8,13. Entender quem de fato está fazendo por temor a Deus e quem são aqueles que o diabo está enganando, muitas pessoas não percebem. Você vai dizer: por que o senhor está falando sobre isso? Porque estamos vivendo uma época que poucos têm coragem de falar a verdade. Prefere-se na heresia, muitos acreditam na heresia, mas a verdade, poucos são aqueles que acreditam, poucos são aqueles que falam, e por isso o diabo tem enganado tanta gente. Tá bom? Que você possa fazer uma reflexão e entender que com relação à palavra de Deus, a palavra é para repreensão, é para correção, é para o ensinamento na justiça. A palavra não é porque muita gente pensa, para ruaço, para bagunça. A palavra não é para nada disso. A palavra deve ser recebida com temor. Aliás, a Bíblia diz que com relação à pregação, quando alguém ele é repreendido, ou quando Deus disciplina alguém, que é para o que a palavra deve ser usada, naquela hora a repreensão vai parecer branda, dolorosa, a pessoa vai entristecer-se por breve tempo, mas vai ser por bem da própria pessoa. Está lá em Hebreus escrito sobre isso, para que a escritura deve ser utilizada. Não é porque a gente vê muitos por aí. Então tome cuidado, porque infelizmente muitas pessoas têm deixado se levar e o diabo de fato tem enganado muita gente. Tá bom? Que você possa fazer uma reflexão e entender, como diz aqui em Lucas 8,13, repito, que aqui caiu sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra recebem com alegria. Estes não têm raiz, crê apenas por algum tempo e na hora da provação se desvia. E é o que a gente vê. Aqueles que fazem tanto barulho, tanto arruaço, na hora da prova se esconde. Quer que eu vá mais a fundo? Lembra a pandemia? O que fizeram, a maioria, não foram todos, mas a maioria, fecharam igreja, se esconderam, muitos se desviaram, medrosos, não são da fé coisa nenhuma. É só barulho, é só gritos vazios. Na hora da prova corre, se esconde, como diz aqui no final de Lucas 8,13, na hora da prova se desvia. Foi exatamente o que vimos no Brasil e no mundo. Porque quem é da fé não vai correr.
Quem é da fé vai entender que está debaixo da graça, Deus vai guardar e pronto. Não está escrito em Salmo 91? Salmo 91, lá para o versículo 10 de Salmo 91, a Bíblia vai dizer: mal nenhum chegará na tua casa, praga nenhuma chegará na tua tenda. Salmo 91, a partir do versículo 10. Então, quer ouvir a mensagem, você possa entender os que estão andando de fato segundo Cristo e aqueles que estão andando segundo engano. O diabo enganando, muitos nem percebem. Tá certo? Cuidado com os barulhentos. Cuidado com aqueles que só faz barulho. Aqueles que só faz barulho não tem raiz. Aqueles que só faz barulho é grito vazio. Aqueles que só faz barulho na hora da provação se desvia. Aqueles que só faz barulho não tem estrutura. Aqueles que só faz barulho não tem estabilidade. Qualquer vento derruba. E não sou eu que digo. É a Escritura que nos mostra isso. Porque tem o coração duro, não ouve, não é edificado, não passa de barulho. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço a todos. Até a próxima, em nome de Jesus.